Charles Costa mandou aqui uma arte pra gente e disse o seguinte: Oi, Marco. Eu sei que você não gosta de dar feedbacks em peças não finalizadas, mas eu juro que vai fazer sentido. Eu queria mais uma direção na minha color thumb dessa peça. Se está fazendo sentido as cores que eu escolhi e os valores também, pois seria melhor de ajustar tudo agora se algo estiver numa má direção, antes de renderizar. Você diz que é sempre bom ter alguém dirigindo nessas peças, então, dessa vez eu gostaria da sua direção nessa. Ixi. Ixi. Principalmente no dragão, que eu estou sentindo um pouco de sujeira. Eu não sei se são os valores ou cores escolhidas até então para ele. Mas é isso. Desculpa se for inconveniente ou qualquer coisa. Obrigado desde já. Bom, vamos para a arte. Dar uma olhadinha aqui na arte do Charles. E vamos conversar sobre algumas coisas. A primeira coisa que eu sinto nesse color, mesmo que seja um color, eu vou encarar como uma... Assim, como a ilustração mesmo, sabe? Eu não vou diferenciar muito a etapa de color, até porque você, sinceramente, avançou um pouco a mais no color, tá? Isso aqui já tá virando um render, então cuidado com isso, tá? Cara, a primeira coisa que eu sinto, assim, é que a fonte de luz, eu não sei se ela tá muito legal, não, cara. Eu não sei se ela tá coincidindo muito com o que você tá fazendo, saca? Porque eu vejo que tem coisas iluminadas pela parte da direita, sabe? Tipo, não sinto que a luz tá vindo de cima, mas ao mesmo tempo ela tá vindo de cima. Então, eu sinto que tá meio incongruente, no geral, da iluminação. Então, não sei se mostrar o sol aqui foi a melhor decisão por causa disso, porque agora eu fico meio comparando. Mas tudo bem. Um outro ponto que eu acho que é importante é uma questão da escala da cena. Eu não sei se eu gosto muito da composição que você colocou nessa cena. Em questão de hierarquia, eu sinto que ela tá meio desbalanceada. Tá tudo com muita importância, sabe? Então, por exemplo, a personagem, ela tá com um tamanho muito grande, assim como o dragão. Só que a montanha, se você for meio que equilibrar, eu sinto que a montanha também tá muito grande nessa composição, sabe? Tem pouco respiro aqui. A montanha tá grandona. Só que ao mesmo tempo, a grama também tá grandona pra caramba aqui, sabe? Aí tem um outro elemento super grande. Tudo parece meio grande e eu perco essa sensação da escala, entende? Eu não gosto muito de como tá estipulada a escala desses elementos aqui. Até em questão da sombra projetada ser muito grande nessa parte aqui, e aí não ter no dragão, que se tivesse realmente projetando a sombra do jeito que você fez ela estaria completamente em sombra essa parte toda. Então tem umas incongruências de luz que eu particularmente não gosto muito, tá? Mas vamos começar pela questão da escala aqui. Tem um artista que eu quero mostrar pra vocês, que é um dos artistas mais, cara, old school da pintura digital, que eu amo muito, e eu quero que você perceba, quando eu estiver mostrando as artes dele, eu quero que você perceba a sensação de escala, de como as coisas elas estão equilibradas na composição e ao mesmo tempo você percebe que o que está na perspectiva atmosférica é realmente grande, tá? Então esse artista se chama Kekai Kotaki. Alguém conhece ele aí? Não sei se vocês conhecem o jogo Guild Wars 2. Ele foi o concept artist e fez várias artes do Guild Wars, mas ele é um cara das antigaças que é fantástico. E ele criou algumas imagens que tem muito dessa sensação de escala, saca? Então dá uma olhadinha, por exemplo, nessa aqui. Percebe o equilíbrio e o posicionamento dos personagens na cena. Eu vou passar algumas imagens pra gente ver junto, tá bom? Vamos lá. Cara, essa arte aqui me pirou o cabeção quando o Marco era novinho, cara. Marquinho novinho, com maluco. Tem algumas outras. Ó, tipo essa aqui. São bem antigas. Bem antigas. Deu pra sacar? Tipo, como a gente sente profundidade. Tem uma sensação de escala. Beleza.
Vamos para um outro artista agora. Agora já mais moderno, né? Acompanho ele desde 2009, eu acho. Ele se chama Johanny Voss. Augenfläger. Eu queria que você notasse a sensação de escala, de proporção dos elementos, tá? Esse cara é absurdo também, velho. A distorção da perspectiva dessa cena é muito simples, mas ela funciona muito bem. Ele joga as montanhas lá pro fundo. Olha o tamanho da montanha na composição. Mas você sente elas se aproximando, ó. A gente sente o impacto delas na comp. Como algumas coisas parecem bem mais próximas da câmera, outras parecem bem distantes, mas ao mesmo tempo elas estão bem com um certo baixo contraste. Ó, tipo essa aqui, ó. Percebe como a gente tem esse senso de profundidade? Então, vamos anotar algumas coisas mentalmente que são bem importantes para a gente aqui. Tá? Elementos que se repetem ao longo da imagem, próximo e de uma forma distante na composição, isso é bem importante para a gente sentir profundidade. Uma outra coisa que funciona muito é o mesmo objeto acompanhando a perspectiva. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente entende que essa parte da montanha ela vem até o começo aqui, certo? É o mesmo elemento percorrendo pela perspectiva, ou seja, a gente vê que esse espinho ele está se repetindo e diminuindo de tamanho dentro dessa mesma composição. E isso dá uma sensação de escala muito grande. Percebe aqui o que eu estou querendo mostrar para você, ó. Percebe como a gente tem os planos muito recortados? A gente não consegue ver uma diminuição do mesmo elemento percorrendo a imagem. A gente tem, tipo, esse primeiro plano aqui, que é a grama, grandona, aí do nada já pula para a grama que está muito pequena, perto do pé dela, e aí a gente não enxerga mais a grama. Tá muito abrupta. Os cortes estão muito abruptos. A montanha, para mim, é um pouco dessa mesma coisa. Tem uma montanha grandona na composição e uma lá no fundo. A gente não sente ela indo pro fundo, entendeu? Isso é interessante da gente experimentar dentro da imagem. Então, por exemplo, se esse dragão tivesse com a cauda vindo para a câmera, a gente estivesse vendo uma perspectiva do próprio chão, a gente vê o chão indo lá pro fundo, tá muito abrupto, a personagem tá aqui e logo em seguida, tipo, com uma distância muito curta na sua perspectiva, a gente já tem o dragão. Então eu não consigo ver espaço entre os elementos. Isso que dá profundidade, tá? Ó, tá vendo que tem espaço entre os elementos? Mostrar o chão é muito importante, tá? Vamos ver mais imagens. Então a escolha da câmera influencia muito nesse tipo de coisa, né? Ó. Ó como a gente vê o chão, ó. As folhas, as flores, na verdade, próximas da câmera, mas elas vão se afunilando aos pouquinhos, ó. Elas vão ficando diminuindo, diminuindo, diminuindo. A gente vê elas lá no fundo. E percebe como a gente entende esse espaço, ó. Ele indo lá pro fundo, a gente vê ela lá no fundo. Então a escolha da composição também auxilia bastante nessa imagem. Até as nuvens, né? As nuvens distorcendo na perspectiva também é uma coisa que funciona muito, ó. A gente vê nuvens lá no fundo bem pequenininhas e elas vão se aproximando da câmera e distorcendo também, ó. Essa aqui a gente tá vendo de baixo já. Percebe? Essa aqui a gente vê de lado e aquelas lá no fundo a gente vê quase em cima da linha do horizonte, né? Bem pequenininhas. Então elas têm uma distorção, é como se o céu tivesse realmente com perspectiva. Então, até na sua composição, se você pudesse trazer isso, percebe que, de novo, tem uma nuvem. Aí tem outra, e é isso. E tá tudo esfumaçadão. Então, por que não pensar na nuvem percorrendo o céu? Várias nuvens. Então, realmente, eu voltaria um passo atrás e eu reformularia a perspectiva e a composição dessa cena. Aproveita que você não pintou muito
apesar de eu achar que você já foi um pouco além, volta um pouco na composição e na perspectiva da sua cena, com essas dicas que eu mostrei aqui pra você, de sempre repetir o mesmo elemento, com mais espaço. Olha o respiro que tem do pé da personagem até o final da imagem. E pra mostrar a escala, olha como ela tá pequena na cena, olha a distância dela até o topo da margem da imagem, pra realmente mostrar a escala e a hierarquia dos elementos. E ó, e quando eu tô falando de hierarquia, ó, tá vendo? Essa personagem, ela tá grande na composição, mas olha a perspectiva atmosférica na outra personagem, como ela tá tirando o contraste pra mostrar que ela é realmente gigantesca. E perdendo o contraste, olha como ele trouxe muito contraste aqui. Ela com baixo contraste e essa, que é a principal, com muito contraste. E ela nem cabe no enquadramento de tão maior que ela tá da outra personagem. E isso gera não só a perspectiva atmosférica, essa sensação de profundidade, mas também na composição tonal, o alto contraste chama a atenção do nosso olho, né? Então a gente olha para cá imediatamente nessa imagem. Então são pequenos truques que ajudam muito nessa questão da perspectiva. Voltando agora do Even Mel Amundsen. Ah, uma outra, rapidinho, ó. Do Johann Voss. O mesmo grifo, grandão aqui, ele lá no fundo, em tamanho médio, e lá no fundo em tamanho pequeno. Grande, médio, pequeno. Explorando o espaço da sua composição. Sacou? Agora eu queria te mostrar o Even. Ele tem algumas imagens que também são bem legais nesse sentido. Calma aí. Percebe como o personagem ele tá percorrendo na perspectiva? Nesse caso aqui, é um personagem só, mas ele tá percorrendo na perspectiva e ele joga a asa dele na nossa cara aqui em primeiro plano, ó. Mas a gente vê a asa indo lá, ó. Ela tá deformando pra voltar na perspectiva pro fundo, tá vendo? Ó? A outra asa jogada lá pra trás, com muita perspectiva atmosférica. Ou seja, baixo contraste, achata os contrastes. E essa sensação da distorção da lente para poder fazer caber esse personagem dentro da câmera faz com que crie muita sensação de escala. Por quê? Usando uma lente grande angular, o que acontece é que você consegue trazer mais elementos dentro da sua cena. Então a gente vê todo esse chão aqui, as montanhas lá no fundo, ó, simplesmente por causa da grande angular. Mas esse dragão ele é tão grande e a gente está tão próximo dele que nem a grande angular conseguiu fazer ele caber completo dentro da composição. E eu adoro pegar elementos, personagens grandes dentro da composição e cortar um pouco deles. Eu adoro fazer isso, sabe? É um pouco do que você fez aqui, mas seria mais, assim, sabe? Tipo, cortar realmente parte do personagem porque ele não coube na composição de tão grande que ele é. Essa aqui é uma pintura mais solta, mas percebe de novo, um personagem grandão aqui e um personagem pequenininho lá no fundo. Tá? Diminuição, escala, chão, ao longo, se percorrendo, né? Esse aqui é bem antigo. E o último. A escala do dragão é tão grande, ele é tão gigantesco, que ele não cabe no enquadramento. Por isso que ele colocou o personagem dentro do quadro tão pequenininho, com muito respiro, ó, do pé até a margem, da cabeça até a margem. Tem muito respiro pro personagem principal, né? Que seria o Hobbit aqui. E o dragão, ele é tão grande. Eu não sei se é o Smaug, esse eu não lembro do título dessa imagem. Mas ele é tão grande, mas tão grande que ele não cabe, só cabe a cabeça dele dentro dessa comp. Isso é muito da hora. Então é uma outra forma de gerar profundidade, né, e sensação de escala dentro da cena. Mas, de novo, o mesmo personagem, ó, ele funilando, ó, indo lá pro fundo. Na perspectiva. E compactando com perspectiva atmosférica aqui. Compactando os valores por causa da perspectiva atmosférica. Beleza? Então, são dicas bem gerais para tentar, de alguma forma, abrir aí a sua mente para outras possibilidades para essa ilustra, tá? São referências, mas são referências com uma certa análise. Então, é um feedback diferente. Eu espero que isso aqui tenha feito sentido para você, que você tenha gostado aí e que tenha pelo menos inspirado a você trazer mais soluções para essa imagem, tá bom? O autor dessas últimas imagens é o Even Mel Amundsen. Beleza, então, cara. Eu quero aplausos. Fez sim, Marco. Vou voltar para arrumar a comp. Valeuzão. Show. Acho que é o momento ideal mesmo
faz uma pausa. Se você quiser usar essa grande angular para distorcer a perspectiva da cena, tenta fazer isso talvez um pouquinho no 3D, sabe? E lembra que quanto mais distorcida seria essa sua lente, você tem que distorcer também um pouco os seus elementos que estão aqui, né? Então, a gente gerar alguma sensação de mais curvado, sabe? Isso vai ter que ter, tipo, uma perspectiva de, sei lá, mais de 3 pontos de fuga com certeza absoluta, para você entortar esses eixos aí. Sacou? Mete a bronca no Charizard. Manda bala. Simbora produzir, cara. É um feedback diferente, galera. Espero que vocês tenham gostado aí também, beleza? Vamos pro próximo.